Eita manhinha danada! É isso aí, pessoal. Eita mamãe. Ô, little mami. Ih, já tô com saudade. É isso aí, pessoal. Nossa última revisão. Lembrando, não é videoaula, é uma revisão, tá? Não substitui a sala de aula, não substitui a aula presencial, não substitui você fazer a sua leitura, pesquisar a literatura, refazer os exercícios feito em sala, ver as notas de aula que eu postei lá no site da universidade. Se você fizer isso, eu te digo, sabe de nada, inocente! Sabe de nada, inocente! Muito bem, hoje nós vamos falar sobre custo de produção e lucro máximo. Custo de produção e lucro máximo. Mas lembrando, ó, antes, para não me esquecer, essa revisão é um oferecimento do curso de inglês, da escola de inglês Influx Mocha. Muito bem, se você quiser maximizar a sua empregabilidade, você precisa ter um inglês. E eu super indico essa escola. Pessoal, novamente, está patrocinando os vídeos aqui. Realmente está, mas é a escola que eu estou estudando, tá? Eu super indico, já estudei em várias escolas e com certeza a metodologia da Influx é de longe a melhor metodologia que eu já conheci, tá certo? Então visitem lá a escola, tá aí o telefone, façam a ligação, tá aí o endereço, façam uma visita, digam que é aluno do professor Adailton e aí vocês ajudam o patrocínio que a escola está dando aqui, os vídeos de revisão de vocês. E dão uma moral pro professor, né? Sempre bom. E com certeza vocês vão conhecer aí a melhor escola, posso afirmar isso, de todas as que estão aí próximas da universidade, não tem uma com a metodologia melhor. Muito bem, vamos para frente. Vamos para frente. Pessoal, hoje nós vamos falar da introdução que nós fizemos sobre custo de produção e lucro máximo, tá certo? Mas antes eu tenho que revisar algumas coisas com vocês, algumas coisas assim é, básicas que nós vimos desde o início da nossa aula. Primeiro, lembrando o seguinte, que todo indivíduo, ele, quando nós estivermos falando de economia, nós estamos falando de indivíduos que buscam saciar as suas necessidades, tá certo? Indivíduos que buscam ofertar bens e serviços, no caso, fatores de produção, para saciar as necessidades uns dos outros. Aí eu estou falando de relacionamento, tá? Estou falando de agentes da economia, estou falando de empresa, família, governo e setor externo. Muito bem. Só que, lembrando que essa família aqui, ó, que é conhecido como uma unidade consumidora, né, o consumidor final, ele demanda bens e serviços, ele demanda bens das empresas que são as unidades produtivas. E esse cara aqui, ó, nós falamos, enquanto esse daqui deseja maximizar a satisfação, esse daqui, ó, deseja maximizar lucro. Então, hoje nós vamos chegar no último, no objetivo final de toda empresa, que é o lucro, mas não só o lucro máximo. Nós vamos dar uma introdução do que seria isso daí. Depois vocês vão estudar com certeza gestão de custos, vão poder entender isso melhor. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena introdução disso. Nós vimos que a economia ela se dá pelo fato da escassez, onde eu tenho aqui recursos, né, que são limitados frente a necessidades, tá, que são ilimitadas. Necessidades que são ilimitadas. E a sociedade vai se organizar para resolver esse problema através de um processo de produção. Tá? E aqui, produção, nós estamos resumindo tudo, produção e distribuição, como eu já falei na revisão anterior. E nós vimos que essa produção ela vai combinar recursos, que nós chamamos de fatores de produção, e esses recursos combinados pela produção, chamados fatores de produção, vão gerar produtos. Então, a produção ela é uma função dos fatores de produção. Okay? Ela é uma função dos fatores de produção. Tanto é verdade que a curva de possibilidade de produção, que está relacionando a produção máxima de um produto A e um produto B, tá? ela existe justamente porque os recursos eles são limitados, ou seja, os fatores não são infinitos. Logo, eu não consigo produzir infinito.
eu tenho uma limitação produtiva dada pela curva de possibilidade de produção. Ok? Tendo dito isto, que já foi ensinado e inclusive revisado nos vídeos anteriores, nós ficamos com o seguinte, ó, a produção ela é sim uma função dos fatores de produção. E aí, nós vimos na nossa sala, novamente, isso daqui é uma revisão que nós estamos fazendo, que a disposição desses fatores, ou a variação desses fatores, vai definir na economia o que seria um curto prazo e o que seria o longo prazo. Okay? O que seria o curto prazo e o que seria o longo prazo. No curto prazo, eu tenho pelo menos um fator de produção fixo. Então, eu tenho pelo menos um fator de produção fixo. No longo prazo, deixa eu colocar aqui um fixo. Um fator de produção, pelo menos, é fixo. No longo prazo, todos os fatores são variáveis. Então, todos fatores de produção são variáveis. E isso vai trazer, já a primeira definição, ok? Vai trazer já a primeira definição da nossa tabela, tá? No longo prazo, o custo total de produção é igual ao custo variável. Eu não tenho custo fixo porque eu não tenho fator de produção fixo. Professor, lembra aí o que é fator de produção fixo? Fator de produção fixo é que independente de eu estar produzindo 1000 ou 0, aquele fator de produção eu não consigo desempregar ele. Eu não consigo variar o emprego, o nível de emprego daquele fator. Por exemplo, eu tenho um contrato de aluguel de uma loja. Esse contrato de aluguel é de 5 anos. Se em 3 anos minha loja começar a dar prejuízo, eu vou chegar e dizer, vou fechar a loja. Só que eu estou no curto prazo. Por que eu estou no curto prazo? Porque o aluguel é um fator de produção que eu não consigo variar. Ele está fixo. Lembra que a gente falou isso em sala? Então, nesse momento, eu estou no curto prazo. Mas será que vale a pena eu fechar e ficar pagando o aluguel, pagar a multa desse aluguel de 2 anos ainda que estão para vencer? Ou eu fico operando esses 2 anos, ok? Enquanto o meu contrato de aluguel não vence. Então isso daí seria uma tomada de decisão que você completamente diferente se você está numa perspectiva de curto prazo da economia ou numa perspectiva de longo prazo. Então, nesse caso aqui, ó, no curto prazo, o custo total de uma empresa é o seu custo fixo mais o custo variável. O custo fixo provém do o custo de emprego do fator de produção fixo e o custo variável, o custo de emprego dos fatores de produção variáveis. Muito bem, tendo dito isto, nós podemos voltar aqui para a nossa tabela. Então, considerando que eu estou trabalhando no curto prazo, toda essa revisão aqui nós vamos estar no curto prazo, não vamos estar no longo prazo. Eu posso ver então o seguinte, que meu custo total, quem é meu custo total? É meu custo fixo mais o meu custo variável. E aqui na tabela eu tenho justamente o meu custo fixo e aqui eu tenho o meu custo variável. Então, quando eu produzo 0, meu custo total é igual a 10, é igual ao meu custo fixo. Custo fixo, 10, mais custo variável 0, certo? É igual a 10. Agora, se eu produzo uma unidade, aí eu tenho um custo fixo 10, custo variável 5. Então, meu custo total é 15. Se eu produzo 2 unidades, 18. 3, 20. E assim segue, pessoal, nessa matemática extremamente avançada, complexa, difícil, que vocês vão precisar realmente do nível NASA para poder desenvolver nessa tabela. Tranquilo? Muito bem. Tendo dito isto, nós entramos aqui na linha do que seria o custo médio. Custo médio. Primeiro, entender a importância disso. Lembrar, né? Quando a gente fala de precificação, eu estou dizendo o preço de um produto. Para eu saber qual a margem que esse produto vai me dar, tá certo? Eu tenho que saber qual é o custo de produção desse produto, tá? Custo de produção desse produto mais uma margem lá de contribuição, ok? Eu só vou poder chegar a esse preço aqui, e aqui eu estou falando de uma estratégia de precificação que a gente viu, estrutura de mercado chamada markup, tá? A gente viu superficialmente, mas vimos. Então,
Para eu saber o preço de um produto, eu tenho que ter o custo unitário, tá? Então, nesse caso da tabela, na vida real é um pouco mais complexo isso, porque aí vocês vão estudar lá em contabilidade, o que vai incorrer despesas, custo diretos, custos indiretos, despesas, despesas operacionais, despesas não operacionais, e aí tem todas essas questões que serão resolvidas lá em contabilidade. Ih, professor, tá passando a bola, hein? Não, não é isso não, pessoal, é porque realmente a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, nesse caso aqui, ó, como é que eu mediria justamente esse custo unitário, considerando apenas essa tabela? Através do custo médio. Onde eu vou pegar? O que seria o custo médio? Eu vou pegar o custo de produção e dividir pela quantidade produzida, tá? Então, vou pegar o custo de produção e dividir pela quantidade produzida. Agora, se eu tenho um custo fixo médio, eu vou pegar o custo fixo, dividir pela quantidade produzida. Então, eu vou pegar essa coluna e dividir por essa. Difícil isso daí? Nenhum número pode ser dividido por zero, então esse primeiro quadro aqui, ó, não existe esse cálculo. Mas a partir de uma unidade eu já posso fazer. 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 3, 3,33. E assim sucessivamente. A mesma lógica, custo variável médio. Então aqui agora eu vou pegar o custo variável e dividir pela quantidade produzida, ok? Então, novamente aqui, ó, quando minha produção é 1, meu custo variável é 5, então 5. Quando minha produção é 2, meu custo variável é 8, então 4. 8 dividido por 2, 4, tá? E assim sucessivamente, tá? 10 dividido por 3, 3,33 também. Da mesma forma, se meu custo, o que seria meu custo médio? Aqui eu estou falando de custo total dividido pela quantidade. Então vou pegar o custo total, ou o custo total, o custo total e dividir pela quantidade produzida. Muito bem, então aqui também não existe esse cálculo. Eu vou pegar aqui, ó, 15 dividido por 1, 15. 18 dividido por 2, 9. 20, né? 20 dividido por 3, 6,666. Ok, pessoal? E aí segue essa matemática extremamente avançada, tá? Extremamente avançada. Agora, o que é que nós aprendemos em relação ao custo marginal? O custo marginal, ele vai estar medindo o seguinte: qual é a variação que vai ocorrer no meu custo total se eu gero a variação de uma unidade na produção? E como é que eu vou achar isso? Eu vou achar isso pegando o seguinte, ó, a variação do custo total dividido pela variação da produção total, ou da quantidade produzida. Vou colocar aqui que é o que está lá. Variação da quantidade, certo? Então, ó, essa variação aqui, eu não vou considerar, né? De 0 para menos 1 não existe. Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu aumento minha produção de 0 para 1, tá? Então, ó, meu custo era 10, agora é 15. Então, eu pego 15 menos 10, 5. 1 menos 0, 1. 5 dividido por 1, 5. Olha que matemática complexa. Extremamente complexa essa matemática aqui, ó. Da mesma forma, 18 menos 15, 3. 2 menos 1, 1. Então, aqui, ó, 3. E assim eu vou fazendo essa matemática dificílima aqui, ó. 20 menos 18, 2. 3 menos 2, 1. Ok? 2. Tranquilo? Aqui embaixo eu tenho justamente a tabela toda respondida. Vocês receberam esse material, tá? Dá o pause, completa ele aí. E depois confere aqui, ó. Se você fizer isso aí 2 vezes, você não esquece mais. Tranquilo? Tudo bem até aí? Então aqui, ó, calculei meu custo total, meu custo fixo médio, meu custo variável médio, meu custo marginal. Que delícia! Que delícia, que delícia, que delícia! Só que falta coisa ainda, ó. Beleza, mas para eu achar, eu quero é o lucro máximo. Eu quero é o lucro máximo. Meu objetivo é entender qual o nível de produção
onde se eu produzir e vender eu vou ter meu lucro máximo, ok? Antes de eu identificar meu lucro máximo, eu tenho que saber qual é o meu lucro. Meu lucro vai ser a minha receita total, meu lucro total vai ser minha receita total menos o custo total. O custo total nós já aprendemos a calcular aqui em cima, belezinha? Muito bem. Agora falta o quê? Eu calcular minha receita total. Como é que eu vou calcular minha receita total? Minha receita total será o preço vezes a quantidade, considerando que tudo que eu produzi eu vendi, ok? Então, ó, aqui ó, trago aquela mesma tabela, só que agora eu estou dizendo produção e venda por dia. Aqui eu tenho o preço unitário do produto. E agora eu consigo calcular minha receita total. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 15. E aí, gente, é a tabela, tabela do 5 que chama, é o novo, hein? O professor está entregando a idade. 20, 25, 30 e assim sucessivamente. Agora, para eu achar meu lucro total, eu preciso diminuir minha receita total, da minha receita total diminuir o custo total, ok? Lembrando, é receita total menos custo total. Muitas vezes o aluno, por causa da ordem da tabela, faz custo total menos receita total, aí já calcula tudo errado, tá certo? Muito bem. E aqui também nós vamos ter um período de prejuízo. Nós não vamos nos preocupar com isso. Por enquanto estamos chamando tudo de lucro, lucro negativo, ok? Muito bem. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 0 menos 10. Menos 10. Pessoal, peço desculpa aí que eu tô meio gripadinho aqui, cara. Realmente tá difícil eu fazer esse vídeo. Mas espera aí, só um instante. Então, aqui se eu produzo e vendo uma unidade, 5 menos 15, 5 menos 15, menos 10 também. Duas unidades, 10 menos 18, menos 8. 15 menos 20, menos 5. E assim sucessivamente. Nós vamos 20 menos 21, menos 1. 25 menos 23, 2. Então aí a gente vai fazendo essa matemática complexa. Muito bem, agora o custo marginal nós já aprendemos a calcular lá em cima. Eu já vou mostrar eles aqui preenchido. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da receita marginal. Receita marginal. E nós vamos usar a mesma lógica. Ó. Variação da receita total dividido pela variação da quantidade produzida e vendida. Porque o que é que eu estou medindo? Eu estou medindo quanto é que vai aumentar a minha receita se eu aumentar a minha produção e venda em uma unidade do produto. Então aqui agora eu vou pegar quem? Ó, receita, daqui para cima não existe nada, né? Então, aqui não tem. Eu vou pegar o seguinte, variação da receita total dividido pela variação da quantidade produzida e vendida. 5 menos 0, 5. 1 menos 0, 1. 5 dividido por 1, 5. 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. 5 dividido por 1, 5. Opa, de novo, né? Tá bom, então vamos lá. 15 menos 10, 5. 3 menos 2, 1. 5 dividido por 1, 5. Opa, professor, está variando de 5 em 5? É claro que está variando de 5 em 5. Se nós estamos trabalhando com a receita total sendo uma função da quantidade multiplicada pelo preço, ou seja, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma função linear, tá? E se eu tenho uma função linear, isso quer dizer que a minha receita marginal ela vai ser constante, porque na verdade essa receita marginal que a gente está fazendo aqui pontualmente, tá? Analisando de ponto em ponto, nós estamos medindo o que de forma, se a gente pegasse aí se a gente fizesse uma análise não discreta, mas uma análise constante da função, nós estaremos calculando a derivada, né? E esquece, não vou complicar a vida de vocês.
a economia com o preconceito injustificado que vossas senhorias têm da matemática. Mas, de fato, isso aqui é um conceito matemático, tá? Isso quer dizer que a receita marginal ela será igual ao preço, como nós estamos trabalhando aqui, tá? Como nós estamos trabalhando aqui nessa tabela. Por quê? Quando eu trabalho que a receita total ela é o preço vezes a quantidade, cada vez que eu aumentar uma unidade da quantidade, essa minha receita total vai aumentar em qual valor? Exatamente o preço. Se o preço fosse 10, ela ia, cada vez que eu aumento uma unidade na quantidade, a receita vai aumentar, a receita total vai aumentar em 10 reais, digamos assim, se eu estivesse falando de real, tá certo? Então, nesse caso aqui, e isso é fato, pessoal, economicamente falando, isso é fato na concorrência perfeita, tá? Na concorrência perfeita, onde o preço ele é exógeno. Então, no caso, a receita marginal ela será igual ao preço do produto, ok? Mas na dúvida, se quiser calcular lá um por um, pode calcular. Se em algum for diferente de 5, você calculou errado. Muito bem. Então, o que é que nós temos? Nós temos já custo total, receita total, lucro total, custo marginal, receita marginal. Só que, professor, e o que seria o meu lucro máximo? Muito bem. Se a gente pegar aqui, ó, essa tabela preenchida, a gente vê que o lucro, e aí lembra daquele gráfico lá que eu desenhei para vocês, aquele gráfico que tem assim, ó, custo fixo, custo variável, custo total, receita, lembram? E aí, ó, no início a empresa tem um prejuízo até o seu break-even, depois ela passa a ter, isso tudo no curto prazo, ela passa a ter um resultado positivo, ou seja, um lucro, e depois ela volta a ter um resultado negativo. Então é justamente esse processo aqui ó, que a gente está vendo acontecer aqui nessa tabela. Ó. Então a empresa ela começa com um prejuízo, um lucro negativo, aí depois ela tem um período aqui ó, de lucro, e depois ela volta a ter prejuízo. Então nós podemos dizer que o break-even dela ocorre aqui, ó, nesse meio aqui de produção, entre unidade 4 e a unidade 5. Muito bem, só que o que a gente quer é o lucro máximo, né? O maior lucro. Então se a gente usar essa coluna aqui, nós vamos justamente identificar que o lucro, ó, ele em algum momento ele começa a ser de fato um lucro, começa a ser positivo, aí ele chega no máximo que é 5 e depois ele volta a diminuir. Muito bem, como é que isso ocorre? Isso ocorre por quê? Aí a gente tem que lembrar o conceito de custo marginal e receita marginal. Eu tenho aqui uma receita marginal que ela está me dizendo quanto é que vai aumentar a minha receita caso eu aumente uma quantidade produzida e vendida. Ok? Muito bem, e aqui o custo marginal ele está dizendo quanto vai aumentar o meu custo total caso eu aumente minha quantidade produzida em uma unidade. Muito bem, então se eu comparar isso daqui, ó, eu vou ver que esse meu custo marginal, enquanto ele for menor que o custo, que a receita marginal, isso quer dizer que se eu aumento uma quantidade produzida, o que vai aumentar no meu custo total será menor do que o que irá aumentar na minha receita total. Então, enquanto isso estiver ocorrendo, efetivamente, eu vou ter um cenário onde o meu lucro estará me apresentando resultados melhores. Okay? Os resultados vão melhorar, eles vão crescer. Então, menos 10, menos 8, está crescendo. Ó, menos 5, menos 1, menos 2, menos 4, 5, 5. Nesse momento, que é o máximo, né? O que é que eu tenho? O meu custo marginal é igual à minha receita marginal. A partir daí, como minha receita marginal ela é constante, o meu custo marginal vai continuar a crescer. E se eu aumento minha produção, por exemplo, de 8 para 9 e vendo, eu tenho um acréscimo de R$5 na minha receita total, mas de R$6 no meu custo total. Logo, o meu lucro irá diminuir. É o que está ocorrendo aqui na tabela. Ou seja,
Quando é que vai ocorrer o lucro máximo? O lucro máximo, ele ocorrerá quando o meu custo marginal for igual à minha receita marginal. Aqui na nossa tabela, como a tabela que eu enviei para vocês, vai ocorrer na minha produção igual a 8, porque quando eu produzo e vendo 8 unidades, meu custo marginal é igual à minha receita marginal. Pessoal, lembrando, ó, custo marginal e receita marginal. O lucro deu 5 aqui, ó, mera coincidência, tá? Que às vezes os alunos erroneamente dizem que o lucro máximo é quando o lucro for igual ao custo marginal, que é igual à receita marginal. Esquece. Aí, não vou nem dizer o que é que você acabou de fazer. Ah, porque é feio demais. Muito bem, pessoal, é isso daí. É uma revisão. Peguem, refaçam, por favor, essa tabela, tá? Hashtag pronto. Falei. Pode hashtagar isso daí. Porque, enfim, quem me conhece sabe o que é que eu estou querendo dizer. Deus abençoe vocês. Foi um curso maravilhoso para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Adorei o feedback de vocês. Adorei essa experiência de colocar as revisões aqui no YouTube. Talvez aí a gente possa melhorar para os próximos semestres, para os outros alunos. Vamos ver. A gente só sabe o dia de hoje, né? Estudem mais uma vez, não fiquem só com o vídeo, que só uma revisão para dar apoio mesmo para o estudo de vocês, lembrar os pontos principais que nós vimos em sala de aula. Beleza? É isso aí, pessoal. Aquele abraço, Deus abençoe vocês. Beijão no coração, maninha! Bora, Bahia! Cadê o Bora Bahia? Bora Bahia! É isso aí. Tchau.